Tem segredos que o rio não leva, apenas guarda para quem ousa escutar. Meu nome é Jonas Cardoso, tenho 63 anos, mais da metade deles gastos remando no Tapajós. Aprendi a pescar com meu pai, ele com o dele, e assim vai, como as águas que descem do Planalto até encontrarem o Amazonas. Mas tem coisas que a gente não aprende com ninguém. Tem coisas que a vida ensina sozinha, geralmente quando já é tarde demais para recusar a lição. Esta história começa num fim de tarde de agosto, quando o sol começava a se despedir do rio, tingindo tudo de dourado e vermelho. As cigarras anunciavam a noite como sempre fizeram, e o ar cheirava a madeira molhada, misturada com silêncio. Aquele tipo de silêncio que a gente só conhece quando mora perto da floresta. Um silêncio que respira. Eu estava voltando da pesca, a canoa balançando mansa, quando percebi algo diferente. O rio estava quieto demais. Não era só a ausência de vento ou o fim do dia, era outra coisa. Uma quietude que incomodava, como quando alguém para de falar no meio de uma conversa e você sabe que algo está errado. Os peixes tinham sumido há 3 semanas. Primeiro, pensei que era só uma fase, dessas que acontecem quando a lua muda ou quando as águas esquentam demais. Mas 3 semanas é tempo demais. Tempo demais para ser coincidência. Naquela tarde, remando devagar para casa, olhei para o rio como se fosse a primeira vez. O Tapajós sempre foi cristalino, água verde-azul que a gente consegue ver o fundo mesmo na parte funda. Mas naquele dia, pela primeira vez na minha vida, vi o rio turvo. Não sujo de lama ou de chuva, turvo de dentro para fora, como se algo embaixo dele tivesse acordado e começado a mexer. Foi quando ouvi o primeiro sussurro. Não era voz de gente, não era vento nas folhas. Era o rio mesmo, falando numa língua que eu não conhecia, mas que meu corpo entendia. Um arrepio subiu pela minha espinha e ficou ali, acomodado na nuca, me lembrando que algumas coisas não são para serem entendidas, são para serem respeitadas. Encostei a canoa no trapiche da minha casa, amarrei a corda no mourão de sempre e fiquei ali parado, olhando para o horizonte. O céu tinha virado uma pintura de laranja e roxo e as primeiras estrelas começavam a aparecer tímidas. Minha mulher, Benedita, devia estar lá dentro preparando o jantar. Farinha, peixe frito se eu tivesse conseguido pescar alguma coisa, café preto forte do jeito que a gente gosta. Mas eu não conseguia sair dali. Alguma coisa no ar me prendia, como se o próprio rio estivesse me pedindo para ficar, para prestar atenção, para não ignorar o aviso. Foi Benedita quem me tirou do transe, gritando da varanda que a comida ia esfriar. Acenei para ela, tentei sorrir, mas o sorriso não veio. Subi os degraus de madeira da nossa casa de palafita, cada passo pesando mais que o normal. E antes de entrar, olhei para o rio uma última vez. Ele me olhou de volta, e naquele momento eu soube que minha vida estava prestes a mudar. Não sabia como nem porquê, mas sabia. Do jeito que a gente sabe quando uma tempestade vem chegando, mesmo com o céu ainda limpo. Do jeito que a gente sente o cheiro da morte antes dela bater na porta. O rio tinha parado de falar. E quando um rio se cala, é porque tem algo que ele não quer dizer, ou algo que ele está esperando que a gente descubra sozinho. Alter do Chão sempre foi minha casa. Nasci aqui, nesta língua de terra abraçada pelo Tapajós e pela floresta, onde o tempo corre diferente do resto do mundo. Aqui, a gente mede a vida pelas cheias e vazantes, pelas festas de santo, pelos nascimentos e mortes que marcam as famílias como cicatrizes antigas em tronco de árvore. Minha casa fica na beira do rio, uma palafita simples de madeira que meu avô construiu com as próprias mãos há mais de 70 anos. 3 quartos pequenos, uma sala que serve de tudo, cozinha nos fundos onde Benedita reina absoluta. As tábuas do chão rangem quando a gente anda, e nas noites de ventania a casa inteira balança como um barco ancorado. Mas é nossa,
Conhece nossas pisadas, nossos silêncios, nossas brigas e reconciliações. Benedita e eu nos casamos há 41 anos. Ela tinha 17, eu 22. Foi num sábado de junho, festa simples na igreja de Nossa Senhora da Saúde, depois comida na casa dos pais dela, dança até o sol raiar. Ela usava um vestido branco que a mãe tinha bordado durante meses. E quando entrou na igreja, pareceu que todos os santos tinham descido para ver. Tivemos 4 filhos. 3 vivem em Santarém agora. Trabalham em lojas, mercados, têm suas próprias famílias. A mais nova, Lúcia, mora em Belém com o marido, só volta para o Natal e quando pode. É assim que a vida vai levando a gente, separando as famílias como o rio separa as margens. A gente aceita porque não tem escolha, mas nunca deixa de doer. Minha rotina sempre foi a mesma. Acordo antes do sol nascer, quando o céu ainda está cinza e as estrelas teimam em não ir embora. Tomo café preto, como farinha com ovo quando tem, às vezes só a farinha mesmo. Pego minha canoa, meus anzóis, minhas redes e vou para o rio. O Tapajós é meu escritório, minha igreja, meu confessionário. Ali eu converso com Deus sem precisar de padre. Ali eu encontro paz quando a cabeça fica pesada. Ali eu sou só mais um, pequeno diante da imensidão de água e céu. Pesco tucunaré, pescada, piranha, quando não tem escolha. Vendo o peixe na feira de Santarém 2 vezes por semana, às vezes direto para os atravessadores que pagam menos, mas não fazem a gente esperar. O dinheiro nunca é muito, mas sempre foi suficiente. Comida na mesa, luz paga, remédio, quando Benedita precisa. Benedita trabalha fazendo artesanato. Colares de sementes, cestinhas de palha, bonequinhas de pano que os turistas adoram. Vende na praça quando tem movimento, às vezes para os donos das pousadas que revendem mais caro. Ela tem mãos de fada, cria beleza de onde não tem, transforma o comum em especial. Nas tardes de domingo, depois do almoço, a gente senta na varanda e fica olhando o rio. Não precisa conversa. 41 anos de casamento ensinam que o silêncio também é linguagem, às vezes até mais honesta que as palavras. Ela costura, eu conserto rede ou anzol, e o tempo passa manso como a água. Temos amigos, claro. Seu Raimundo, que mora 3 casas para cima, viúvo há 10 anos, passa sempre para tomar um cafezinho e contar as mesmas histórias que a gente já ouviu 1000 vezes. Dona Geralda, que vende açaí e fofoca de graça, sabe a vida de todo mundo no vilarejo. Padre Antônio, que celebra a missa todo domingo e joga dominó com a gente às sextas. A vida aqui é simples, mas não é fácil. O sol castiga, a chuva inunda, os bichos mordem, as doenças aparecem sem avisar. Já enterrei amigos antes do tempo, vi famílias inteiras serem levadas pela febre, pela enchente, pelo descuido. Mas também vi milagres pequenos. Crianças nascendo saudáveis, colheitas fartas, curas que os médicos não explicam. A fé aqui não é só religião, é sobrevivência. A gente reza para São Benedito quando precisa de chuva, acende vela para Nossa Senhora quando alguém adoece, faz promessa quando o desespero aperta. E a gente acredita nas coisas que a igreja não ensina, mas que todo mundo sabe que existe. A mãe d'água que protege o rio, o curupira que castiga quem desrespeita a mata, as almas que ficam presas entre este mundo e o outro. Minha mãe, que Deus a tenha, costumava dizer que a floresta tem donos que a gente não vê, mas que estão sempre olhando. Que tem lugares onde não se deve entrar, horas em que não se deve andar sozinho, coisas que não se deve tocar. Eu cresci respeitando essas regras, não porque entendesse, mas porque vi gente que não respeitou e se deu mal. Tem uma história que todo mundo conhece por aqui, de um homem chamado Tertuliano, que achou ouro no Igarapé, nos anos 50. Ficou rico da noite para o dia, comprou casa em Santarém, carro importado, até televisão quando ainda era raridade, mas não durou nem 3 anos. E mulher dele adoeceu de uma doença estranha, os filhos começaram a ter pesadelos,
A casa pegou fogo 2 vezes. No fim, ele perdeu tudo e voltou para o rio mais pobre do que tinha saído. Morreu louco, falando sozinho, dizendo que o ouro era amaldiçoado, que tinha dono, que ele devia ter deixado quieto. Eu sempre ouvi essas histórias com respeito, mas com distância. Eram histórias dos outros, avisos para quem não tinha juízo. Eu era homem trabalhador, honesto, não mexia em nada que não fosse meu. Achava que estava protegido pela vida simples que levava. Mas o rio tem seus planos, e a gente nunca sabe quando vai ser chamado para fazer parte deles. Naquela primeira noite, depois de ver o rio turvo e ouvir o sussurro, não consegui dormir direito. Ficava rolando na rede, suando apesar do frio da madrugada. Benedita percebeu. "O que foi, Jonas? Tá com dor?" "Não, só cansado." Ela não insistiu. Conhece meu jeito de guardar as coisas até elas amadurecerem por dentro. Mas segurou minha mão no escuro, apertou de leve, e aquele gesto simples foi suficiente para me acalmar um pouco. De madrugada tive um sonho. Estava no rio, mas o rio não era o Tapajós. Era mais fundo, mais escuro, a água preta como breu. Eu remava e remava, mas não saía do lugar, e de repente vi uma luz embaixo da água. Uma luz amarela, fraca, pulsando como coração. Tentava mergulhar, mas não conseguia. A água me rejeitava, me empurrava de volta para a superfície. Então, ouvia uma voz. Grave, antiga, cansada. "Você sabe onde eu estou?" Acordei assustado, o coração batendo forte, suor frio escorrendo pelas costas. O dia estava clareando, os primeiros pássaros começando a cantar. Benedita ainda dormia. Levantei devagar para não acordá-la, vesti a calça, a camisa remendada e saí para a varanda. O rio estava voltando à cor normal, verde-azul cristalino, bonito de dar aperto no peito. Mas eu sabia que alguma coisa tinha mudado. Não na água, em mim. Passei os dias seguintes tentando pescar como sempre. Acordava cedo, levava a canoa para o mesmo lugar de sempre, jogava a rede, esperava. Mas nada. Os peixes tinham desaparecido completamente. Outros pescadores reclamavam a mesma coisa. Seu Raimundo disse que talvez fosse a época, que já tinha acontecido antes. Mas eu sabia que não era isso. À noite, o sonho voltava. Sempre o mesmo. O rio escuro, a luz embaixo d'água, a voz dizendo que eu sabia onde ela estava. Comecei a ficar irritado, impaciente. Benedita perguntou se eu queria ir no posto de saúde, achando que era problema de pressão ou de coração. Recusei. Não era doença de corpo, era outra coisa. Foi numa quinta-feira, 2 semanas depois do primeiro sussurro, que encontrei o bilhete. Estava consertando a canoa no trapiche quando vi um pedaço de papel enfiado entre as tábuas. Papel velho, amarelado, molhado pelas beiradas. Peguei com cuidado. Abri devagar. A letra era tremida, antiga, quase apagada pela umidade, mas dava para ler. Quem procura o que não perdeu, acha o que não quer encontrar. O rio guarda mais do que peixe, deixa quieto o que está quieto. Não tinha assinatura, não tinha data, só aquelas palavras escritas com pressa, como se quem escreveu tivesse medo de ser pego. Olhei em volta, ninguém. Só o rio, manso, refletindo o céu. Guardei o papel no bolso e voltei para o trabalho, mas minhas mãos tremiam. Alguém sabia. Alguém estava me avisando. Mas avisando sobre o quê? Eu não estava procurando nada. Ou estava? Aquela noite mostrei o bilhete para Benedita. Ela leu em silêncio, a testa franzida, e depois me olhou com aquela expressão que ela tem quando está preocupada de verdade. Jonas, de onde você tirou isso? Achei no trapiche. E você não sabe quem colocou? Não faço ideia. Ela ficou em silêncio por um tempo, olhando o papel como se pudesse arrancar dele alguma resposta. Depois, suspirou. Tem coisas que é melhor não mexer, Jonas. Você sabe disso. Eu não estou mexendo em nada. Então por que alguém escreveria isso para você? Não tive resposta.
Só um mal-estar crescendo no estômago, uma sensação de que as coisas estavam começando a sair do meu controle. A resposta veio 3 dias depois, de um jeito que eu nunca poderia imaginar. Era sábado, dia de feira em Santarém. Levei o pouco peixe que tinha conseguido comprar de outros pescadores para revender, e quando estava terminando de arrumar a barraca, um homem se aproximou. Nunca tinha visto ele antes. Devia ter uns 70 anos, talvez mais. Magro, curvado, pele curtida de sol como couro velho. Vestia calça de pescador e camisa desbotada, mas tinha um jeito diferente. Um jeito de quem já foi outra coisa e o tempo transformou. Você é Jonas Cardoso? A voz dele era rouca, áspera. Sou. Por quê? Ele olhou em volta como se checasse se alguém estava ouvindo. Depois chegou mais perto. Preciso falar com você. É sobre uma propriedade. Propriedade? Que propriedade? A do seu tio Sebastião. O nome me pegou de surpresa. Tio Sebastião tinha morrido há 15 anos. Irmão mais velho do meu pai, nunca foi muito próximo da família. Vivia sozinho numa casa afastada, quase na beira da mata, e quando morreu, foi enterrado rápido, sem muito alarde. O que tem o meu tio? Ele deixou um terreno na beira do igarapé do Pirarucu. Você é o único herdeiro vivo. Fiquei olhando para o homem sem entender. Tio Sebastião nunca teve nada. Vivia na pobreza, pescava para sobreviver. Morreu sem deixar nem dívida, nem herança. Deve ter algum engano. Meu tio não tinha propriedade nenhuma. Tinha sim, pequena, mas tinha. 3 hectares de terra, uma casa velha. Tá tudo registrado em cartório. Ele deixou testamento. Na testamento, meu tio mal sabia escrever o nome. Mas deixou, e nele consta seu nome como herdeiro. O homem tirou do bolso uns papéis dobrados, amarelados pelo tempo. Estendeu para mim. Peguei com desconfiança, abri, li. Era verdade. Registro de propriedade em nome de Sebastião Cardoso, datado de 1978. E um testamento simples, escrito à mão, dizendo que em caso de morte tudo ficaria para o sobrinho Jonas Cardoso. A assinatura era dele. Conhecia aquela letra desde criança. Por que só agora? Ele morreu há 15 anos. O homem deu de ombros. Burocracia. O testamento ficou perdido. Só apareceu agora numa revisão do cartório. Eu sou o responsável por localizar os herdeiros. Olhei para os papéis de novo. 3 hectares. Uma casa. No igarapé do Pirarucu. Região que eu conhecia de nome, mas nunca tinha ido. Lugar afastado, fechado, onde quase ninguém morava. E o que eu faço com isso? O que quiser. É seu. Pode vender, pode ocupar, pode deixar largado. Mas precisa assinar aqui para formalizar a transferência. Ele estendeu mais um papel. Hesitei. Alguma coisa naquilo tudo parecia errado. Muito conveniente. Muito repentino. Posso levar os papéis para casa? Quero mostrar para minha mulher, ver direito. O homem franziu a testa. Melhor assinar logo. Tem outros interessados na área. Interessados? Pensei que era minha herança. É, mas se você não formalizar, vai para leilão público. Tem gente de olho. A pressão me incomodou. Quando alguém apressava assim, geralmente era porque tinha coisa escondida. Mas ao mesmo tempo, aquilo era meu por direito. Herança de sangue. Vou pensar. Não demore muito, tem prazo. Ele anotou um telefone num pedaço de papel, me entregou e foi embora sem mais conversa. Fiquei ali parado, segurando os documentos, sentindo o peso deles nas mãos. Não era peso físico, era outra coisa. Voltei para casa no fim da tarde, a cabeça fervilhando. Mostrei tudo para Benedita. Ela leu com atenção, a testa franzida como sempre ficava quando estava preocupada. Jonas, isso não está certo. Por quê? É herança legítima. Seu tio nunca falou nada disso. Por que deixaria um terreno para você e não para o próprio filho? Ele não tinha filho. Você sabe disso. E os irmãos dele? Seus tios? Por que só você? Talvez porque eu era o único que visitava ele às vezes. Você visitava. Fiquei em silêncio. Na verdade, não visitava.
Via ele de longe na feira, trocava algumas palavras, mas nunca fui na casa dele. Ninguém ia. Ele era esquisito, fechado, o tipo de pessoa que a gente respeita de longe, mas não se aproxima. Benedita é a única coisa que alguém da minha família vai deixar para mim. Não posso recusar. Pode sim, se não for certo. E quem disse que não é? Ela me olhou daquele jeito dela, o jeito que diz mais do que 1000 palavras. Seu coração está dizendo, você só não quer ouvir. Virei as costas, irritado. Saí para a varanda, acendi um cigarro que não fumava há anos. O rio estava escuro, a lua ainda não tinha subido. Ouvia o som dos grilos, das rãs, da floresta acordando para a noite. E ouvia aquela voz dentro de mim, a mesma do sonho. Você sabe onde eu estou. Passei a noite pensando, será que era armadilha? Será que alguém queria me enganar? Mas os documentos pareciam legítimos, tinham selo do cartório, assinatura reconhecida. E se fosse verdade? Se meu tio realmente tinha deixado aquele terreno para mim? 3 hectares não era muito, mas era terra. Terra valorizando todo dia com os gringos comprando tudo por aqui. Podia vender, usar o dinheiro para reformar a casa, talvez comprar um motor melhor para a canoa, ou podia ficar com a terra, plantar alguma coisa, deixar de herança para os filhos. Mas tinha aquela sensação, aquele incômodo, como se o bilhete que tinha achado no trapiche estivesse conectado com isso de alguma forma. Quem procura o que não perdeu, acha o que não quer encontrar. Será que alguém estava tentando me avisar sobre o terreno? Mas quem? E por quê? Na segunda-feira, liguei para o número que o homem tinha dado. Atendeu na 3ª chamada. Decidi aceitar. Quero formalizar a herança. Silêncio do outro lado. Depois, ótimo, vou preparar os papéis. Pode vir no cartório sexta-feira? Posso. E Jonas, parabéns. Seu tio escolheu bem. Desligou antes que eu pudesse perguntar o que aquilo significava. A semana arrastou. Não conseguia pescar, não conseguia dormir direito, não conseguia parar de pensar no terreno. Benedita me tratava com uma tristeza contida, como se já soubesse que algo ruim ia acontecer, mas não pudesse fazer nada para impedir. Seu Raimundo passou na quarta-feira para tomar café. Contei para ele sobre a herança. Ele ficou em silêncio por um tempo, mexendo o açúcar no copo, pensativo. Jonas, você se lembra do seu tio? Lembro. Meio. Ele era calado, esquisito. Esquisito não. Assustado. Assustado de quê? Raimundo tomou um gole de café, olhou para o rio. Tem histórias sobre aquela região, do Igarapé do Pirarucu. Dizem que nos anos 70 acharam ouro por lá. Não muito, mas o suficiente para deixar um homem rico. Vários garimpeiros foram para lá. Poucos voltaram. O que aconteceu com eles? Ninguém sabe. Alguns dizem que foram embora ricos. Outros dizem que a floresta engoliu. Seu tio foi um dos que foi. Senti um frio na espinha. Meu tio era garimpeiro por um tempo, mas voltou diferente, assustado. Nunca mais quis falar sobre o que viu lá. E por que ele ficou com o terreno? Essa é a pergunta, né? Raimundo terminou o café, levantou devagar. Jonas, não sei se você deve ir, mas se for, toma cuidado. Tem lugares que não querem gente. E quando a gente insiste, eles cobram caro. Ele foi embora deixando aquelas palavras no ar. Fiquei na varanda, olhando para o rio, sentindo o peso da decisão. Na sexta-feira fui ao cartório. Assinei os papéis, recebi as chaves da casa, uma chave velha e enferrujada que parecia não abrir nada há anos. O homem me entregou tudo com um sorriso que não alcançava os olhos. Boa sorte, Jonas. Voltei para casa com os documentos e a chave. Benedita me recebeu em silêncio. Não perguntou nada. Só olhou para mim com aquela tristeza. E eu soube que algo entre nós tinha rachado. Não quebrado, só rachado. Como vidro que leva uma batida e não quebra na hora, mas fica fraco, esperando a próxima. Aquela noite, o sonho voltou. Mas dessa vez era diferente. A luz embaixo da água pulsava mais forte, mais perto. E a voz não só falava, chamava. Jonas, você sabe onde eu estou. Venha me buscar. Acordei suando.
o coração acelerado. Olhei para Benedita dormindo ao meu lado. A respiração calma dela, um contraste com o caos dentro de mim. E foi quando decidi. Ia até o terreno. Ver com meus próprios olhos o que meu tio tinha deixado. Ia sozinho, não queria envolver ninguém. Ia, voltava e esquecia aquilo tudo. Pelo menos era o que eu achava. Saí na segunda-feira de madrugada, antes do sol nascer. Deixei um bilhete para Benedita dizendo que ia pescar em outro lugar, que voltava à noite. Mentira que pesou na consciência, mas que pareceu necessária. Peguei a canoa, alguns mantimentos, a chave, os documentos. Remei rio acima até a boca do igarapé do Pirarucu. A água ali era mais escura, cercada de mata fechada dos dois lados. O caminho estreitava conforme eu avançava, as árvores formando um túnel verde por cima, a luz do sol mal conseguindo penetrar. O silêncio era diferente. Não era paz, era ausência. Ausência de pássaros, de bichos, de vento, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. Remei por quase 2 horas. Meus braços doíam, as costas reclamavam, mas eu continuava. Tinha algo me puxando, uma força invisível, que não era física, mas que eu sentia em cada remada. Então vi uma casa, pequena, de madeira, meio escondida pela vegetação. Encostei a canoa num tronco caído, amarrei, desci com cuidado na lama da margem. A casa estava de pé, mas mal. Telhado com buracos, parede descascada, janelas sem vidro. A porta da frente estava trancada. Tirei a chave do bolso. Minhas mãos tremiam quando coloquei na fechadura. Girei. Clique. A porta abriu rangendo, reclamando dos anos sem uso. O cheiro me atingiu primeiro. Mofo, madeira podre, algo doce e nauseante que não consegui identificar. Entrei devagar, os olhos se ajustando à penumbra. A casa tinha 2 cômodos, uma sala que servia de tudo e um quarto nos fundos. Móveis velhos cobertos de poeira e teias de aranha. Uma mesa com cadeiras, um fogão a lenha enferrujado, uma rede rasgada pendurada de um lado a outro. Mas o que chamou minha atenção foi a parede do fundo. Tinha algo escrito nela, letras grandes feitas com carvão ou fuligem, meio apagadas, mas ainda legíveis. Não procure, deixe dormir. Senti o coração acelerar. A letra era a mesma do testamento. Meu tio tinha escrito aquilo. Mas escrito o quê? Para quem? Para ele mesmo? Para quem viesse depois? Caminhei até a parede, passei a mão nas letras. A fuligem soltou, sujou meus dedos de preto. Olhei em volta procurando mais pistas. Na mesa, embaixo de uma camada grossa de poeira, tinha um caderno. Peguei com cuidado, abri. Era um diário, a letra trêmula do meu tio, preenchendo as páginas amareladas. Comecei a ler. 15 de março de 1979. Encontrei hoje. Depois de 3 meses procurando, cavando, rezando, finalmente encontrei. Tá lá embaixo, brilhando como o sol. Mais ouro do que imaginei, mais do que qualquer homem precisa numa vida inteira. Mas tem algo errado. Os outros sumiram. Eram 5 quando começamos. Agora só eu. Não sei se foram embora ou se... Não quero pensar nisso. A noite aqui é pesada. Fico ouvindo coisas, vozes, passos, alguém chorando longe. Tento dormir, mas não consigo. O ouro tá lá esperando, mas não sei se consigo tirar sozinho. Virei a página. A letra estava mais nervosa. As palavras apressadas. 20 de março de 1979. Comecei a cavar. Noite e dia. Não como direito, não durmo direito, só cavo. Já tirei 3 sacos. Enterrei tudo embaixo da casa, na parte dos fundos. Ninguém vai achar, ninguém sabe, mas elas sabem. As vozes ficam mais altas cada dia. Dizem que eu roubei, que não é meu, que tem dono, não ligo. Trabalhei por isso. Mereci. Mais páginas. A letra começando a desmanchar. 2 de abril de 1979. Não aguento mais. As vozes não param. Ouço elas dormindo, acordado, o tempo todo. E os sonhos. Deus me livre dos sonhos. Vejo ela na água, uma mulher. Cabelo longo preto, pele branca. Ela me chama. Diz que é dela, que eu roubei dela.
Tentei ir embora, empacotar o ouro e fugir, mas não consigo. Toda vez que tento, a canoa vira. A água me puxa de volta, como se tivesse corrente me segurando. A última entrada era de junho do mesmo ano. Vou enterrar tudo de novo, mais fundo, onde ninguém ache, onde eu mesmo esqueça, e vou embora daqui. Vou largar a casa, a terra, tudo. Quem achar no futuro que lide com isso. Eu não aguento mais. Se alguém ler isso um dia, não procure. Deixe dormir. Algumas coisas são melhores enterradas. Fechei o caderno, as mãos tremendo. Meu tio tinha encontrado o ouro. Ouro amaldiçoado, se era para acreditar no que ele escreveu. E tinha enterrado embaixo da casa, embaixo desta casa. Olhei para o chão. Tábuas velhas de madeira, algumas soltas, outras empenadas pela umidade. Se o ouro ainda estava ali, depois de todos esses anos, seria meu. Legalmente meu. Podia mudar minha vida, a vida da minha família. Mas a voz do meu tio ecoava nas páginas. Não procure, deixe dormir. E a voz dos meus sonhos. Você sabe onde eu estou. Fiquei ali parado, indeciso, o coração batendo descompassado. A luz que entrava pelas janelas quebradas formava padrões no chão, iluminando a poeira que flutuava no ar. Podia ir embora, fechar a porta, voltar para casa, esquecer aquilo tudo, vender o terreno para quem quisesse lidar com os fantasmas, ou podia procurar. A tentação era física, sentia ela no peito, nas mãos, na garganta seca. Ouro, riqueza, liberdade. Tudo ali embaixo, esperando. Meu tio tinha sido fraco. Tinha se deixado levar pelo medo, pelas superstições. Mas eu era diferente. Era mais forte, mais racional. Pelo menos era o que eu queria acreditar. Ajoelhei no chão, comecei a puxar as tábuas soltas. Saíam fácil, os pregos enferrujados quase não seguravam. Embaixo, terra escura e úmida. Peguei um pedaço de pau caído perto da porta, comecei a cavar. A terra era macia, fofa, como se já tivesse sido mexida muitas vezes. Cavei fundo, suando apesar do frio que fazia dentro da casa. 2 centímetros, 20, 30. Então ouvi um sussurro, fraco, distante, vindo de dentro da terra. Não. Parei. Ouvi de novo, mais claro agora. Não, deixa. Não. Não era voz de homem nem de mulher. Era algo entre os dois. Antiga, cansada, desesperada. Senti o medo subir pela espinha. A pele arrepiou. Os pelos do braço ficaram em pé. Mas não parei. Não podia parar. Já tinha ido longe demais. Cavei mais fundo. E de repente, a madeira do pau bateu em algo duro. Metal. Limpei a terra com as mãos, revelando um pedaço de lata velha. Puxei. Era um saco desses de farinha, mas pesado, muito pesado. Abri com cuidado. Ouro, pepitas, pó, pedaços irregulares brilhando mesmo na pouca luz. Mais ouro do que eu já tinha visto na vida inteira. Peguei uma pepita, senti o peso dela na palma da mão. Real, concreto, riqueza. E naquele momento, tudo mudou. A luz que entrava pelas janelas apagou. Não escureceu gradualmente. Apagou de repente, como se alguém tivesse desligado um interruptor. A casa mergulhou na escuridão completa. Ouvi a porta bater. Forte. Depois o rangido das tábuas do chão, como se alguém estivesse andando. Passos lentos, arrastados, vindo na minha direção. Tentei me levantar, mas minhas pernas não obedeciam. Fiquei ali, ajoelhado, segurando o saco de ouro, o coração tentando sair pela boca. Os passos pararam perto de mim. Senti o ar ficar gelado, tão frio que minha respiração saiu em vapor. Então vi ela, uma figura na escuridão. Não tinha forma definida, era só um contorno, uma sombra mais densa que as outras, mas tinha olhos. 2 pontos de luz fria, azul esverdeada, me encarando. Você não devia ter vindo. A voz não tinha direção. Vinha de todos os lados ao mesmo tempo e tinha raiva. Raiva antiga, guardada por décadas, esperando. Eu não sabia. Sabia. Todos sabem. Mas vem mesmo assim.
Sempre vem. A figura se moveu, flutuando mais do que andando, até ficar bem na minha frente. Esse ouro tem dono, e não é você. Meu tio deixou para mim. É herança legítima. Seu tio roubou, como todos antes dele, como você está roubando agora. Eu não roubei nada. Roubou sim, no momento que entrou aqui, no momento que pôs a mão onde não devia. Tentei largar o saco, mas minhas mãos não soltavam. Era como se tivesse grudado na minha pele, fundido com meus dedos. O que você quer de mim? A figura riu. Não era som de alegria. Era som de algo que tinha esquecido o que era alegria e só lembrava da dor. Quero que você escolha. Leva o ouro e paga o preço. Ou deixa ele aqui e vai embora. Que preço? O mesmo que todos pagam, o mesmo que seu tio quase pagou, o mesmo que os outros pagaram. E se eu escolher ir embora? Então vai, e nunca mais volta. Esquece essa casa, esquece esse ouro. Vive sua vida simples e morre em paz. E se eu escolher ficar com o ouro? Silêncio, longo, pesado. Então você vai entender porque algumas riquezas são maldições. A luz voltou de repente, tão repentina quanto tinha ido. A figura desapareceu. Fiquei sozinho na casa, ainda ajoelhado, o saco de ouro nas mãos. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar. O suor escorria pelo meu rosto, misturado com lágrimas que eu nem sabia que estava chorando. Olhei para o ouro. Brilhava inocente, bonito, tentador. Poderia pegar e ir embora. Ninguém saberia. Ninguém veria. Era meu por direito. Herança. Minha chance de mudar tudo. Mas as palavras da figura ecoavam. O mesmo que todos pagam. Pensei no meu tio. Pensei em Tertuliano, o homem da história que ficou rico e perdeu tudo. Pensei em Benedita, nos meus filhos, na vida simples que eu sempre tive. E pela primeira vez entendi o que significava escolha real. Não era entre ouro e pobreza. Era entre ganância e paz. Larguei o saco. Levantei, as pernas bambas, apoiando na parede para não cair. Dei um passo para trás. Outro. Mais um. O ouro ficou ali, na terra aberta, brilhando. Virei as costas, saí da casa. Não fechei a porta, não olhei para trás. Entrei na canoa, soltei a corda, comecei a remar. Remei rápido, desesperado, como se algo estivesse me perseguindo. Talvez estivesse. Não tive coragem de olhar. Só quando cheguei na boca do igarapé, onde a água clareava e a mata abria, consegui respirar direito. Parei de remar, deixei a canoa flutuar e chorei. Chorei de medo, de alívio, de frustração. Chorei pela chance perdida, pela riqueza que nunca teria, mas também chorei de gratidão, porque sabia, no fundo da alma, que tinha feito a escolha certa, tinha escolhido a vida. Voltei para casa tarde da noite. Benedita estava esperando na varanda, a cara de preocupação se transformando em alívio quando me viu. Onde você estava? Não menti. Contei tudo. O terreno, a casa, o diário, o ouro, a figura, a escolha. Ela me ouviu em silêncio sem me interromper. Quando terminei, segurou minha mão. Você fez certo, mas a gente podia ter sido rico. Não, a gente podia ter sido destruído. Ela tinha razão, como sempre tinha. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi tranquilo, sem sonhos, sem vozes, sem nada além do som do rio e da respiração de Benedita ao meu lado. Mas a história não tinha acabado, porque 3 dias depois recebo uma visita. O mesmo homem que me deu os papéis da herança. Só que agora ele estava diferente, nervoso, suando. Os olhos vermelhos como se não dormisse há dias. Você foi lá? Fui. E nada. Olhei a casa e voltei. Ele me encarou como se pudesse ler a mentira, mas não era mentira. Tinha ido, olhado e voltado. O que aconteceu entre esses momentos, guardei para mim. Tem certeza? Não viu nada no estranho? Como o quê? Ele hesitou. Olhou em volta, chegou mais perto. Tem outros procurando, gente perigosa. Eles sabem do ouro. Que ouro? Não se faça de bobo, Jonas. Todo mundo sabe da história.
Seu tio, os garimpeiros. Tem gente que mataria por aquilo. Então deixa eles ir lá e pegar. Não é assim que funciona. A terra está no seu nome. Você é o responsável. Se algo acontecer lá, vão atrás de você. Senti o medo voltar. Que tipo de coisa? Qualquer coisa. Alguém morrer, alguém sumir, alguém ficar louco. Vai sobrar para você. Ele foi embora me deixando com aquelas palavras. Contei para Benedita. Ela ficou pálida. Jonas, a gente precisa se livrar dessa terra. Vender, doar, o que for. Ninguém vai querer comprar se souber da história. Então doa para o governo, para a igreja, qualquer um. Passei os dias seguintes tentando me livrar do terreno. Fui no cartório, perguntei como podia fazer. O escrivão me olhou com pena. Senhor Jonas, propriedade assim é difícil. Tem que achar comprador ou herdeiro que aceite. Governo não pega terra particular sem motivo. E se eu abandonar? Continua no seu nome até prescrever. Leva décadas. Voltei para casa sem solução. A sensação de ter uma bomba relógio amarrada no pescoço. Foi na sexta-feira que aconteceu. Eu estava pescando quando vi uma canoa subindo para o igarapé. 3 homens. Não conhecia nenhum. Voltei rápido para casa, avisei Benedita e ficamos esperando. Eles voltaram no fim da tarde. Passaram reto, sem olhar para minha casa. Mas eu sabia. Tinham ido na casa do meu tio. Tinham procurado o ouro. A noite foi tensa. Ficamos acordados, eu e Benedita, ouvindo cada som, cada movimento lá fora. Mas nada aconteceu. No sábado de manhã, a notícia se espalhou como fogo em mata seca. Tinham encontrado um corpo no igarapé. Um dos homens da canoa. Afogado. Ou pelo menos era o que parecia. Mas tinha algo errado. Os olhos dele estavam abertos, fixos, com uma expressão de terror. E no bolso dele, uma pepita de ouro. A polícia veio investigar. Perguntaram sobre o terreno, se eu sabia de alguma coisa. Neguei. Disse que nem tinha ido ainda na propriedade, que estava pensando em vender. Mas quando o delegado foi embora, seu Raimundo apareceu. Jonas, todo mundo está comentando. Dizem que você tem ouro enterrado lá. Não tenho nada, mas seu tio tinha. E agora está todo mundo de olho em você. Percebi que minha decisão de deixar o ouro não tinha resolvido nada. Tinha só adiado, porque enquanto ele estivesse lá, pessoas iam continuar procurando, pessoas iam continuar morrendo, e a culpa ia ser minha. A morte do homem no igarapé mudou tudo, não porque trouxe respostas, mas porque trouxe medo. Medo de quem sabia da história e queria se manter longe. Medo de quem não sabia e queria descobrir. E pior de tudo, medo de quem não ligava para nada além do ouro. Os outros 2 homens da canoa desapareceram. Simplesmente sumiram. Ninguém viu eles saindo, ninguém sabia quem eram, como se nunca tivessem existido. A polícia procurou por 1 semana, depois arquivou o caso como acidente de pesca. Mas todo mundo sabia que não era. Comecei a sentir olhares. Na feira, na rua, no rio. Pessoas me observando, cochichando quando eu passava. Não eram olhares de pena ou curiosidade. Eram olhares de cobiça, de inveja, de perigo. Seu Raimundo me avisou. Jonas, tem gente de fora fazendo perguntas sobre você. Gente da cidade, gente com cara de quem não brinca. Que tipo de perguntas? Sobre o terreno, sobre o que tem lá, sobre se você já foi buscar. E o que você disse? Que não sei de nada, mas eles não acreditam. Acham que você já pegou o ouro e está escondendo. O cerco estava se fechando. Podia sentir, como animal acuado, sem saída. Benedita queria que a gente fosse embora, deixasse a casa, mudasse para Santarém, começasse de novo. Jonas, aqui não é mais seguro. Você viu o que aconteceu com aquele homem. Pode acontecer com você. Eu não fiz nada de errado. Não importa, você está no meio agora, e quem está no meio sempre se machuca. Ela tinha razão, como sempre. Mas fugir significava perder tudo. A casa, a vida, o rio. Significava admitir derrota. E eu era orgulhoso demais para isso. Foi quando ele apareceu. Era terça-feira, tarde nublada.
ar pesado como antes de tempestade. Eu estava consertando a rede na varanda quando vi a caminhonete parar na frente de casa. Caminhonete nova, vidro fumê, placa de Santarém. Desceu um homem, alto, forte, uns 40 anos. Vestia calça jeans e camisa social. Desceu um homem, alto, forte, uns 40 anos. Vestia calça jeans e camisa social, óculos escuros mesmo com o tempo fechado. Tinha jeito de cidade, mas não de turista. Jeito de quem estava ali a negócios. Subiu os degraus da varanda sem pedir licença. Parou na minha frente, tirou os óculos. Os olhos eram frios, calculistas. Jonas Cardoso? Quem quer saber? Meu nome é Marcelo. Vim conversar sobre uma propriedade que o senhor herdou. Não tenho nada para conversar. Eu acho que tem. Ele puxou uma cadeira, sentou sem ser convidado. Benedita apareceu na porta, os olhos arregalados de medo. Fiz sinal para ela voltar para dentro. O senhor sabe o que tem naquele terreno? É só mata e casa velha. Não minta para mim, seu Jonas. A gente sabe da história. Seu tio, os garimpeiros, o ouro. Todo mundo sabe. Se todo mundo sabe, por que está me perguntando? Ele sorriu. Mas não era sorriso amigável. Era sorriso de quem tem todas as cartas e sabe disso. Porque o ouro ainda está lá. E porque a terra é sua. Legalmente sua. E eu quero fazer um negócio. Compro o terreno. Pago bem. Muito bem. Não está à venda. O sorriso sumiu. Tudo está à venda, seu Jonas. É só questão de preço. Para mim, não. Ele se inclinou para frente, a voz baixando. O senhor está cometendo um erro. Tem gente de olho naquilo, gente perigosa, gente que não vai perguntar educado como eu estou fazendo. Isso é ameaça? É aviso. O senhor é homem velho, tem família, tem uma vida tranquila. Seria uma pena estragar tudo por orgulho. Sentia a raiva subir, raiva de ser tratado assim, como se fosse idiota, como se não tivesse escolha. Sai da minha casa. Ele levantou devagar, colocou os óculos de volta. Vou dar uma semana para o senhor pensar. Depois disso, não posso garantir sua segurança, nem da sua família. Foi embora sem olhar para trás. Benedita saiu correndo da casa, pálida. Jonas, a gente precisa ir embora, agora. Não vou fugir de bandido. Não é fugir, é sobreviver. Mas eu era teimoso e orgulhoso. Achava que podia enfrentar qualquer coisa. Que minha casa, meu rio, minha vida eram meus e ninguém ia me tirar dali. Como eu estava errado. Naquela noite não consegui dormir. Ficava pensando no homem, na ameaça, no ouro que tinha deixado enterrado. Será que devia ter pegado? Será que devia ter vendido o terreno quando tive chance? Às 3 da manhã, ouvi algo. Barulho de motor. Lancha, vindo na direção da casa. Levantei. Peguei a espingarda velha que tinha guardada no armário. Não tinha usado ela há anos, nem sabia se ainda funcionava. Mas segurei firme, fui até a varanda. A lancha passou devagar pela frente da casa. 3 homens dentro. Um deles apontou para mim, disse algo para os outros. Riram. Depois aceleraram rio acima, na direção do igarapé. Voltei para dentro. Benedita estava acordada, tremendo. Eles vão lá. Eu sei. E se acharem o ouro? Não vão achar. Como você sabe? Não sabia, mas tinha fé. Fé estranha, meio torta, de que a figura que tinha visto na casa não ia deixar. Que o ouro tinha proteção além do que qualquer homem pudesse imaginar. Amanheceu. Fiquei na varanda esperando a lancha voltar. Esperando ver os homens com sacos cheios de ouro, rindo, gritando vitória. Mas não voltaram. Passaram-se horas. Sol subiu, esquentou, começou a descer. Nada. Foi seu Raimundo quem trouxe a notícia. Chegou correndo, ofegante. Jonas, acharam outra canoa, virada, perto do igarapé. E os homens? Sumiram, os 3. Só acharam a lancha. Senti um frio na espinha. Mais 3. Quantos mais iam desaparecer antes que parassem? Tem mais. A polícia está vindo. Querem falar com você. Por quê? Eu não fiz nada. Porque a lancha é registrada no nome de uma empresa de Santarém.
Empresa do tal Marcelo, que veio aqui. O delegado chegou com 2 soldados. Me levaram para a delegacia em Santarém. Me fizeram perguntas durante horas. Onde eu estava na noite passada? Conhecia os homens da lancha? Tinha alguma rixa com Marcelo? Neguei tudo. Disse a verdade, que tinha recebido ameaças, que Marcelo queria comprar o terreno, que eu tinha recusado. E por que ele queria tanto esse terreno, seu Jonas? Não sei, pergunte para ele. Não posso, ele também desapareceu. O mundo parou. Marcelo tinha sumido também? Quando? Ontem à noite. Saiu de casa dizendo que ia resolver um problema. Não voltou. Me liberaram por falta de provas, mas a desconfiança ficou. Todo mundo achava que eu tinha algo a ver, que tinha contratado alguém para matar os homens, que o ouro já estava comigo e eu tinha eliminado a concorrência. Voltei para casa destruído. Benedita me recebeu chorando. Jonas, isso precisa parar. Quantos mais vão morrer? Eu não matei ninguém. Eu sei, mas você é o dono da terra. Você é responsável. Eu não pedi nada disso, mas aceitou, assinou os papéis, ficou com a herança. Agora tem que lidar com as consequências. Ela tinha razão. Como sempre, eu tinha feito uma escolha, tinha aceito o terreno mesmo com os avisos, mesmo com os sinais, e agora estava pagando o preço. Mas o pior ainda estava por vir. 2 dias depois, acordei com gritos. Saí correndo da casa, vi fumaça subindo. Minha canoa. Alguém tinha tocado fogo na minha canoa. E na água, escrito com tinta vermelha nas pedras da margem: o ouro ou sua vida. Senti o medo verdadeiro pela primeira vez. Não era mais sobre mim. Era sobre Benedita, sobre os filhos, sobre todos que eu amava. Tá bem, tá bem. Falei pro ar, pro rio, para quem estivesse ouvindo. Vou resolver isso, juro. Naquela tarde, peguei emprestado uma canoa de seu Raimundo. Disse para Benedita que ia pescar. Mais uma mentira que pesou na consciência. Remei até o igarapé. Pela segunda vez, fui até a casa do meu tio. A porta estava aberta. Alguém tinha estado ali. O chão estava revirado, as tábuas arrancadas, buracos cavados por todo lado. Mas o ouro não estava. Claro que não estava. Porque não era ouro comum, era ouro maldito. E maldição não se deixa pegar assim. Entrei devagar, o coração acelerado. Fui até o buraco que eu mesmo tinha cavado semanas atrás. O saco ainda estava lá, intacto, como se ninguém tivesse visto, mesmo com a casa toda revirada. Ajoelhei ao lado, estendi a mão, hesitei. Lembrei da figura, do aviso, do preço. Mas também lembrei da ameaça, do fogo na minha canoa, do medo nos olhos de Benedita. Tá bem, falei em voz alta. Você venceu. Vou levar o ouro. Vou dar para quem está ameaçando minha família. Depois disso acabou. Nunca mais volto aqui. Silêncio. Pesado. Expectante. Peguei o saco. Ele estava frio, gelado até, apesar do calor. Pesei nas mãos. Pesava mais do que devia. Mais do que qualquer metal deveria pesar. Foi quando ouvi a voz, a mesma dos sonhos, mas agora acordado, clara, real. Você escolheu errado. Virei rápido. A figura estava lá, mais nítida dessa vez. Conseguia ver mais detalhes. Era mulher, jovem, mas com olhos antigos. Vestia algo branco, manchado, rasgado. O cabelo longo e preto flutuava mesmo sem vento. Eu não tenho escolha. Estão ameaçando minha família. Todos têm escolha. Sempre têm. Então, o que eu faço? Deixo eles matarem as pessoas que eu amo? Ela se aproximou, flutuando. Os pés não tocavam o chão. Você acha que dar o ouro vai resolver? Acha que vai acabar assim? Não sei, mas preciso tentar. Então tenta, mas saiba, cada pepita dessa tem um preço. E não é preço em dinheiro. Que preço? Ela sorriu, triste, cansado. Memória, amor, tempo, paz, tudo que faz a vida valer a pena. O ouro tira aos poucos até não sobrar nada. Por quê? Por que você protege isso? Porque é meu túmulo. Senti o ar escapar dos pulmões. O quê?
Esse ouro foi meu dote de casamento. Fui enterrada com ele. Há mais de 100 anos, seu tio e os garimpeiros profanaram minha tumba. Roubaram o que era meu. Agora pago por isso eternamente, presa aqui, protegendo o que já não importa. Então deixa eles levarem. Fica livre. Não funciona assim. O ouro é maldito porque eu sou. A gente está amarrado, até o fim dos tempos ou até alguém quebrar o ciclo. Como? Devolvendo, enterrando de novo, do jeito certo, com respeito. Olhei para o saco nas minhas mãos. Mas se eu fizer isso, as ameaças não param. Param. Porque quem ameaça vai parar de existir. Você vai matar eles? Não preciso. O rio faz isso sozinho. Sempre fez. Sempre vai fazer. Fiquei em silêncio processando. Tinha uma saída. Uma forma de acabar com aquilo tudo. Mas significava confiar. Confiar numa aparição. Numa história impossível. Em algo que desafiava tudo que eu achava que sabia sobre o mundo. Se eu devolver, você me deixa em paz? Deixa minha família em paz? Sim, esse é o acordo. Sempre foi. E os outros? Os que sumiram? Escolheram diferente, pagaram diferente. Respirei fundo. Decisão, de novo. Sempre voltava para isso. Escolha, me ensina. Como eu enterro do jeito certo? Ela estendeu a mão, transparente, fria como gelo. Vem comigo. Segurei a mão dela. O frio queimou, subiu pelo braço, tomou conta de mim. Mas não soltei. Ela me guiou. Saímos da casa. Fomos para o fundo do terreno, onde a mata engolia tudo, onde nenhum garimpeiro tinha cavado. Aqui, 3 metros fundo. Virado para a nascente, com reza, com perdão. Perdão por quê? Pelo que fizeram comigo, pelo que eu fiz depois, pelo ciclo que a gente criou. Comecei a cavar. Mãos na terra, sem ferramenta, só força e determinação. Cavei até as mãos sangrarem, até a terra engolir meus braços, até fazer um buraco fundo o suficiente. Coloquei o saco no fundo, com cuidado, com respeito. Agora reza. Eu não sei rezar direito. Não precisa saber, só precisa sentir. Fechei os olhos, juntei as mãos e rezei. Rezei pelas almas perdidas, pela mulher enterrada há 100 anos, pelos garimpeiros que morreram, pelo meu tio que enlouqueceu, por mim, por Benedita, por todo mundo que tinha sido tocado por aquela maldição. Chorei enquanto rezava, lágrimas caindo na terra, misturando com o sangue das minhas mãos. Quando abri os olhos, a mulher estava chorando também. Lágrimas que pareciam luz descendo pelo rosto transparente. Obrigada. Acabou? Acabou. Ela começou a desvanecer, ficando mais transparente. Mais leve, como fumaça sendo levada pelo vento. Espera! Ela parou, quase invisível já. Qual era seu nome? Um sorriso. O primeiro sorriso verdadeiro. Amélia. E sumiu. Fiquei sozinho na mata. O silêncio agora era diferente. Não era ausência, era paz. A floresta respirava tranquila, os pássaros voltaram a cantar. O vento soprou suave pelas folhas, cobriu o buraco com terra. Devolvi tudo ao lugar. Limpei as mãos na calça, peguei o caminho de volta para a canoa. Quando estava quase saindo da mata, ouvi o barulho. Motor, lancha, vindo rápido. Corri até a margem, vi a lancha chegando. 4 homens dentro, armados. Cara de poucos amigos. Pararam na minha frente. O maior desceu, apontou uma arma para mim. Cadê? Cadê o quê? O ouro! Cadê o ouro? Não tem ouro! Mente não! Sei que você veio buscar. Vimos você entrar na mata. Vim rezar. Ele riu, sem humor. Rezar. Que piada! Apontou a arma mais firme. Última chance. Cadê o ouro? Não tem, juro. Não tem mais. Ele ia apertar o gatilho. Eu sabia. Via no olho dele. Via a morte chegando. Mas então o rio mudou. A água começou a girar. Rápido. Formando um redemoinho. Pequeno no começo, depois maior. Crescendo. Puxando. A lancha balançou. Os homens gritaram. Tentaram ligar o motor, fugir. Mas o redemoinho era forte demais. Puxou a lancha. Girando. Mais rápido. Os homens se agarraram, mas não adiantou. Um por um,
foram jogados na água, engolidos pelo redemoinho, gritos abafados, mãos tentando agarrar o ar. E então, tão rápido quanto começou, o redemoinho parou. A água voltou ao normal, calma, lisa como espelho. Nem sinal dos homens, nem da lancha. Fiquei ali parado, em choque, as pernas tremendo tanto que mal me seguravam. O rio tinha cumprido sua parte do acordo. Voltei para casa em transe. Não lembro de remar, não lembro da viagem. Só lembro de chegar, de Benedita me abraçando, perguntando o que tinha acontecido. Contei tudo, cada detalhe. A mulher, o ouro, o enterro, os homens, o redemoinho. Ela me ouviu segurando firme minhas mãos machucadas. Acabou? Acho que sim. Tem certeza? Tenho. E tinha. Sentia no peito, na alma. O peso tinha ido embora. A culpa, o medo, tudo. Naquela noite dormi profundo. Pela primeira vez em semanas, sem sonhos, sem vozes, só paz. Os dias que seguiram foram estranhos. O mundo continuava girando, mas algo tinha mudado. Não no mundo. Em mim. A polícia apareceu de novo. Perguntaram sobre mais desaparecimentos. Mais homens que tinham ido para o Igarapé e não voltaram. Neguei saber de qualquer coisa. Não era mentira. Não sabia. Só tinha visto. E o que a gente vê às vezes é melhor não contar. O delegado me olhou desconfiado, mas não tinha como provar nada. Nenhum corpo, nenhuma evidência, só histórias. E histórias não prendem ninguém. Depois de uma semana, as buscas pararam. Os casos foram arquivados como acidentes, afogamentos, a versão oficial. Aqui deixava todo mundo dormir melhor à noite, mas quem morava no Rio sabia a verdade. Não a verdade completa, mas o suficiente. Sabiam que o Igarapé era maldito, que não se mexe em coisas antigas, que a ganância cobra preço alto. E sabiam que eu tinha sobrevivido. O único. O que devia significar algo. Seu Raimundo veio conversar numa tarde. Jonas, o que realmente aconteceu lá? Podia mentir, devia mentir, mas era meu amigo. Merecia verdade. Devolvi o que não era meu e fui perdoado. E ele assentiu devagar. Foi a escolha certa. Foi a única escolha. Ele olhou para o rio. Tem gente dizendo que você é protegido, que o rio te escolheu. O rio não escolheu ninguém, só cobra o que é devido. Mesmo assim, você sobreviveu. Isso significa algo. Talvez. Ou talvez só significasse que tinha aprendido a lição antes de ser tarde demais. O terreno continuava no meu nome. Pensei em vender, mas ninguém queria. A história tinha se espalhado. Todos sabiam. O lugar estava marcado. Amaldiçoado aos olhos de quem acreditava. Perigoso aos olhos de quem não acreditava. Decidi deixar quieto. Não vender. Não ocupar. Não mexer. Seria um monumento, não de pedra ou bronze, de silêncio, de respeito, do que acontece quando o homem esquece seus limites. Benedita a apoiou. É o certo. Alguns lugares precisam ficar em paz. Meses passaram. O rio voltou ao normal. Os peixes voltaram. A vida voltou, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Carregava a memória. As mãos machucadas demoraram semanas para sarar. As cicatrizes ficaram. Lembretes físicos de escolhas e consequências. Voltei a pescar. Voltei a viver minha vida simples. Mas não era o mesmo. Eu não era o mesmo. Via o rio diferente agora. Com mais respeito, com mais medo, com mais amor também. Porque tinha entendido algo fundamental. O rio não é só água, a floresta não é só árvore, tem camadas, histórias, almas. Memórias enterradas que às vezes voltam para a superfície quando alguém mexe onde não devia. Uma tarde, 6 meses depois de tudo, estava pescando perto do Igarapé. Não entrei, nunca mais entrei, mas passava perto às vezes, de longe, com respeito. Vi algo brilhando na margem. Uma luz suave, dourada, pulsando. Remei mais perto, com cuidado, sem tocar na terra. Era uma flor. Não conhecia a espécie. Nunca tinha visto nada parecido.
Pétalas brancas com centro dourado, brilhando, lindas de dar aperto no peito, e de repente entendi, era ela, Amélia, livre finalmente, transformada, não mais presa entre mundos, mas parte da natureza, parte do ciclo, do jeito que deveria sempre ter sido. Sorri, primeira vez que sorria de verdade em meses. Descanse em paz, Amélia. A flor balançou, como se respondesse, como se agradecesse. Voltei para casa com o coração leve. Benedita percebeu. O que aconteceu? Acabou de verdade. Finalmente. Ela não perguntou mais. Só me abraçou. E ficamos ali na varanda, olhando o sol se pôr sobre o Tapajós. O rio pintado de dourado e vermelho. Bonito de tirar o fôlego. A vida continuou. Simples, trabalhosa. Mas nossa, livre de maldições. Livre de ganância. Livre para ser apenas o que sempre foi. Uma vida de rio, de peixe, de sol e chuva, de amor e silêncio compartilhado. Os filhos vieram visitar no Natal. Todos. Pela primeira vez em anos. Trouxeram os netos. A casa ficou pequena de tanto riso, tanto barulho, tanta vida. Lúcia perguntou sobre o terreno. Pai, você nunca foi ver a herança? Fui. E deixei lá. Não era para ser mexido. Ela quis perguntar mais, mas Benedita fez sinal. Deixa quieto. Algumas histórias não são para ser contadas. Não por completo. Não pros filhos. À noite, quando todos dormiram, saí para a varanda. Benedita veio junto. Sentamos lado a lado, de mãos dadas. Você se arrepende? Ela perguntou. De quê? De não ter ficado com o ouro. De não ter mudado nossa vida. Pensei. Honestamente. Olhei para o rio, para o céu estrelado, para a casa cheia de gente que eu amava. Não, nem um pouco. Mesmo. Essa é a vida que eu quero, Benedita, sempre foi. O ouro teria destruído tudo, teria me destruído. Ela apoiou a cabeça no meu ombro. Você cresceu. A vida ensinou. Ensinou mesmo. Ficamos ali em silêncio. O tipo de silêncio confortável que só 4 décadas de casamento conseguem criar. Ouvindo o rio, os grilos, a floresta respirando, e pela primeira vez em muito tempo me senti completo. Não rico, não poderoso, não especial, só completo, em paz com minhas escolhas, em paz com meu lugar no mundo. Algumas semanas depois, Padre Antônio veio me visitar. Queria conversar, sentar na varanda, tomar café, servimos. Conversamos sobre nada, sobre tudo. Sobre a paróquia, sobre os fiéis, sobre como as coisas mudam, mas continuam iguais. Então ele disse, Jonas, tem algo que quero te contar. Pode falar, padre. Achei registros antigos na igreja, de mais de 100 anos, sobre uma mulher chamada Amélia. Meu coração acelerou, mas não demonstrei. E ela foi enterrada com seu dote de casamento, ouro. Era tradição na época. Mas a tumba foi profanada décadas atrás. Nunca acharam quem fez. E desde então, coisas estranhas acontecem na região. Que tipo de coisas? Desaparecimentos, mortes inexplicáveis, sempre relacionadas ao igarapé, sempre envolvendo ganância. Ele me olhou direto nos olhos. Mas recentemente as coisas pararam. As mortes, os desaparecimentos, tudo parou. Talvez seja coincidência, ou talvez alguém tenha feito o certo, tenha devolvido o que foi roubado, tenha dado paz para a alma que precisava. Não respondi. Não precisava. Ele terminou o café, levantou para ir. Na porta, virou. Seja lá o que você fez, Jonas. Obrigado. Em nome da igreja, em nome de Amélia, em nome de todos que sofreriam se isso continuasse. Depois que ele foi embora, chorei. Não de tristeza, de alívio, de gratidão, por ter sido escolhido, por ter feito a escolha certa, por ter sido forte quando precisava. A história se espalhou de forma estranha, não os detalhes, mas a essência virou lenda, do pescador que recusou riqueza e salvou sua alma, do homem que devolveu o que não era dele e ganhou paz em troca. Crianças contavam na escola, adultos comentavam na feira, turistas perguntavam,
Mas ninguém sabia realmente o que tinha acontecido. Só eu, e Benedita, e o rio. E estava bem assim. Algumas verdades não precisam ser gritadas. Podem ser guardadas, sussurradas, vividas em silêncio. Um ano depois do enterro, voltei perto do igarapé, pela primeira vez, só para ver. A casa do meu tio tinha desabado. A mata tinha tomado conta, como se nunca tivesse existido construção ali. A natureza reclamando seu território, e as flores, centenas delas, brancas com centro dourado, cobrindo o chão, iluminando a penumbra da mata com luz suave. Amélia tinha se multiplicado. Não estava mais sozinha, estava em todo lugar, parte do ecossistema, parte da beleza, parte da vida. Sorri, chorei, agradeci, e fui embora sabendo que tinha feito a diferença. Pequena, talvez, mas real. Tinha quebrado um ciclo, tinha dado paz para quem precisava, tinha escolhido amor sobre ganância, e no fim, era isso que importava. Hoje tenho 68 anos. 5 anos passaram desde que enterrei o ouro de Amélia. 5 anos de paz, de vida simples, de gratidão. O rio continua fluindo. O sol continua nascendo e morrendo sobre o Tapajós. A vida continua seu ciclo eterno de cheias e vazantes. Benedita está mais velha, eu também. As mãos dela estão mais tortas com a artrite. As minhas tremem quando pesco, mas ainda estamos aqui, juntos, vivos, em paz. Os filhos cresceram, os netos também. Alguns vêm visitar, outros só ligam, mas está tudo bem. É o ciclo natural. Os filhos se afastam, constroem suas próprias vidas, e a gente fica, guardando memórias, contando histórias. Seu Raimundo morreu no ano passado, em paz, dormindo. Do jeito que todo mundo deveria partir. Fiz questão de carregar o caixão dele, última homenagem a um amigo verdadeiro. O terreno continua lá, intocado. A mata tomou conta completamente. Não se vê mais traço de casa ou construção, só floresta. E as flores de Amélia, que se espalharam pelo igarapé inteiro. Os botânicos vieram estudar. Disseram que é espécie nova, endêmica, rara. Querem catalogar, dar nome científico. Eu sorrio e deixo. Que deem nome. Que estudem. Não vão descobrir a verdade real. Não com ciência, não com lógica. Algumas coisas só se entende com coração. Às vezes, quando pesco perto do igarapé, ouço sussurros. Não de medo, de gratidão. Como se a própria floresta estivesse agradecendo. Como se Amélia, em sua nova forma, estivesse reconhecendo o sacrifício. E eu agradeço de volta, porque aprendi mais naqueles meses do que em toda a minha vida. Aprendi que riqueza não é ouro, é paz, é amor, é poder dormir sem medo, é acordar com a pessoa que você ama ao lado. Aprendi que ganância é doença, mata de dentro para fora, corrói a alma até não sobrar nada além de vazio e arrependimento. Aprendi que a natureza tem memória e que essa memória é longa, paciente, mas implacável. E aprendi que sempre temos escolha, sempre, mesmo quando parece que não. Mesmo quando o mundo aperta e a tentação grita, sempre podemos escolher o certo. Mesmo que o certo doa, mesmo que o certo nos custe. No fim, é a única escolha que deixa a gente viver em paz. Ontem, meu neto mais novo, João, com 7 anos, me perguntou sobre o terreno. Vovô, é verdade que você tem uma terra mágica? Peguei ele no colo, olhei nos olhos curiosos dele. Não é mágica, João. É só especial. Tem histórias ali, histórias antigas. Que tipo de histórias? De gente que procurou coisas erradas e de um homem que devolveu o que não era dele. Esse homem era você? Sorri. Era. E você é herói, pensei. Herói? Não, longe disso. Só um homem velho que teve sorte, que aprendeu a ouvir, que escolheu certo quando importava. Não, João, não sou herói, só alguém que teve medo, errou, mas no fim fez o certo. Isso não é ser herói? Talvez seja, na definição de criança, na definição do que realmente importa. Talvez, do jeito pequeno, ele me abraçou.
Quando eu crescer, quero ser herói pequeno também. Meu coração inchou. Segurei ele forte. Então aprende isso, João. Nem todo tesouro é bom. Às vezes, a melhor coisa que a gente pode fazer é deixar as coisas quietas, respeitar o que veio antes e escolher paz em vez de riqueza. Prometo, vovô. Quando ele foi embora com os pais, Benedita veio se sentar comigo. Você contou? Um pouco. O suficiente. Acha que ele vai entender? Quando for a hora dele. Se for a hora dele, a vida ensina no tempo certo. Ela segurou minha mão. Você fez bem, tudo bem. A gente fez bem, juntos. Porque foi verdade. Não sobrevivi sozinho. Foi Benedita. Foi seu Raimundo. Foi Padre Antônio. Foi o Rio. Foi Amélia. Foi todos juntos, cada um fazendo sua parte, tecendo a rede que me segurou quando estava caindo. O sol está descendo agora, pintando o céu de laranja e roxo. As cigarras começam seu canto noturno. O cheiro de chuva vem de longe, prometendo tempestade na madrugada. E eu fico aqui, na minha varanda, na minha casa, no meu lugar no mundo. Pequeno, mas meu. Simples, mas suficiente. O rio passa lá embaixo, eterno, indiferente. Testemunha de tudo que foi e tudo que será. Carregando histórias em cada gota, guardando segredos em cada curva. E eu sei agora, sei de verdade, que alguns segredos devem ficar guardados, que nem toda a história precisa ser revelada, que o rio sabe o que faz, sempre soube, sempre saberá, porque tem coisas que a água não lava, apenas guarda, pacientemente, eternamente, esperando por quem tenha coragem de ouvir e sabedoria de não mexer. Esta é minha história. Do pescador que recusou fortuna e ganhou vida. Do homem que plantou flores onde havia maldição. Do avô que ensina netos a escolher paz. Não é história grande, não vai estar nos livros, não vai ser filme ou música, mas é real, é minha e é suficiente. O rio sussurra seu acordo, o vento carrega a aprovação, a noite cai mansa sobre álter do chão. E Jonas Cardoso, pescador de 68 anos, fecha os olhos e agradece. Agradece por ter sido escolhido, por ter escolhido certo, por estar vivo para contar, por ter paz para dormir. Agradece pela vida simples que sempre foi sua verdadeira riqueza. Alguns segredos dormem tranquilos por décadas, até que alguém resolve acordá-los. E quando acordam, cobram seu preço. Sempre cobram. A escolha é nossa, pagar com a alma ou com o orgulho. Jonas escolheu o orgulho e, por isso, dormiu em paz.